E essas áreas são mutáveis, como é o caso do bebê, que pode mudar de posição. Então, o que a gente faz de análise de Doppler é uma análise qualitativa do sonograma ou da onda de velocidade de fluxo, que é a representação do ciclo cardíaco. A gente já tem uma ideia ali qualitativamente se é uma onda normal ou anormal, porque a gente conhece como essas ondas se comportam ao longo da gravidez, e a gente vai revisar isso aqui. Por exemplo, a artéria uterina com ou sem cisura seria avaliação qualitativa. Uma artéria umbilical com a diástole final, velocidade diastólica final muito baixa, seria uma avaliação qualitativa de que está normal. No entanto, houve uma tentativa muito boa, muito hábil, de que a gente fizesse não análise quantitativa, mas uma análise semi-quantitativa. E o pulo do gato aí foi porque os índices que foram descritos para que a gente conseguisse quantificar essa velocidade melhor, ela também foi considerada ângulo independentes porque foram criados relações onde o cosseno do ângulo de insonação está no numerador e está no denominador. Então, passou-se a se considerar que esses índices independiam do ângulo de insonação para facilitar que a gente pudesse interpretar nossas velocidades. Tem um som ligado aí. Estão me ouvindo? George? Sim. Sim. Vou continuar. Desculpa. E aí, a representação do ciclo cardíaco de uma artéria é fácil porque é sístole, diástole, um ciclo cardíaco atrás do outro, quando a velocidade aumenta durante a sístole e cai durante a diástole. A representação aqui é velocidade por tempo. Então, quanto mais taquicárdico é aquele vaso ou aquele paciente, mais próximo vai ser uma onda da outra. Então, a primeira descrição foi chamado de onda A, ou pico da velocidade sistólica máxima, D, ou ponto B, que seria a diástole final antes de começar um novo ciclo cardíaco. E a primeira relação foi a relação sístole-diástole, ou a relação A dividido pelo B, que já foi descrita aí já no ano de 1980, né? Não foi a primeira, né? Vocês estão vendo aqui. Na verdade, havia outras duas descritas, que era o índice de resistência, que é sístole menos diástole dividida pela sístole, e o índice de pulsatilidade, que é sístole menos diástole dividido pela velocidade média. Existem vários trabalhos que comparam os três índices, e o índice de pulsatilidade, provavelmente por considerar a velocidade média ao longo do ciclo cardíaco, é encontrado com quase que unanimidade como a melhor dessas três relações. É tanto que hoje, praticamente, na maioria dos laudos que eu vejo na cidade, só referimos o índice de pulsatilidade. Ok? A onda de velocidade de fluxo dos vasos venosos é um pouquinho diferente. Porque dependendo de que veia eu estou ensonando, a onda de velocidade de fluxo vai se comportar um pouco diferente. Na veia umbilical, na maioria das veias de adultos, por exemplo, é uma velocidade constante, porque não tem pico nenhum. Nas veias precordiais, é descrito que tem esse padrão trifásico, a onda S, a onda D e a onda A, que é sístole ventricular, diástole ventricular e a sístole atrial, que para o ducto venoso é trifásico, sempre positivo. Para as outras veias precordiais, veia cava superior, veia cava inferior e veias intrahepáticas, ela é trifásica e tem um componente negativo. Então, a onda A é zero ou reversa, reversa na maioria das vezes se é uma veia cava ou uma veia intrahepática. Então, uma informação muito preciosa aqui é, em se encontrando um ducto venoso normal, fique tranquilo que, com quase toda certeza, é o ducto venoso liberando de não precisar repetir esse exame.
Se você encontra um suposto ducto venoso anormal, pela possibilidade de que você esteja ensonando um vaso próximo ao ducto venoso, esse exame deve ser repetido imediatamente até que você tenha certeza que o vaso Acho que a conexão do doutor Erlane caiu. Caiu a conexão dele, pessoal. Só um minutinho. Ele vai entrar de novo. Ele está tentando, pessoal, entrar de novo. Só um minutinho. Wagner, oh meu Deus. Bom, a live do Fagner, né? É. A do Gustavo Lima foi 7h30 e não caiu, não. Pois é. Bom, tá aparecendo aí? Tela, vamos ver. Ainda não. Falta só o seu compartilhar aí. A gente tá começando a compartilhar agora. Pronto. Deu certo. Pronto. Pronto. E aí, a gente tava aqui, todo mundo? Ok. Conseguiram até aqui a onda de velocidade do fluxo das veias? Uhum, foi. Precordial e tudo. Pronto, ok. Então vamos em frente. No entanto, apesar de serem ângulos, utilizarmos avaliação semi-quantitativas e índices ângulo-independentes, um Doppler bem feito, ele deve seguir algumas recomendações. Uma delas é que o ângulo de insonação seja de no máximo 30 graus. Há quem diga no máximo 60 graus. Mas, enfim, quanto menor o ângulo de insonação, melhor a qualidade do sonograma a ser feito. Tem que ter uma frequência apropriada, tem que ajustar o ganho para que você tenha um sonograma claro. A amostragem deve ser o menor possível para que caiba dentro do vaso sem ter interferência da parede do vaso, porque a própria parede do vaso faz o movimento e o Doppler entende ali, gera um efeito Doppler também. Como só me interessa o efeito Doppler das hemácias em movimento, a janela amostral tem que estar dentro do vaso sem pegar a parede do vaso. Óbvio que se você não pode pegar nenhum aparelho, imagina múltiplos vasos, né? E aí a escala tempo-frequência apropriada, você ajusta para que a escala caiba na velocidade do vaso que você está ensonando. Um filtro de cerca de 50, nunca maior que 100 MHz, e respeitar o limite de segurança. A gente falava muito nisso porque havia dúvida de um Doppler, especialmente o Color Doppler, que aumenta a temperatura, se ele era teratogênico quando ensonado nos primeiros meses de gestação. Sabidamente, a hipertermia dá defeito do tubo neural.
mas os aparelhos, em geral, controlam isso e está escrito lá o limite de segurança. Mas a orientação evite o Color Doppler no embrião e, se utilize pelo menor tempo possível para evitar qualquer problema. Então, em obstetrícia, dividimos as avaliações por Doppler em avaliação dos 3 principais comportamentos ou dos 2 compartimentos, feto placentário e placento fetal. Então, o Doppler materno ou útero placentário é basicamente através das artérias uterinas. E o Doppler feto placentário ou placentário através das umbilicais e o Doppler fetal através dos vasos fetais. Os arteriais através da cerebral média e o venoso, especialmente através do ducto venoso, mas também sonamos veia umbilical, por exemplo, quando está diante de uma descompensação da descentralização. O Doppler materno, ou as artérias umbilicais, avalia basicamente se houve o processo de placentação normal ou a onda trofoblástica se deu de maneira normal ou anormal, como o Edson mostrou muito bem na aula de pré-eclâmpsia e também na aula de restrição de crescimento. Então, a migração trofoblástica vai destruindo a camada muscular das artérias espiraladas, deixando um vaso de menor resistência ou de baixíssima resistência. E essa onda, que já foi descrita como 2 ondas, hoje é mais adequadamente descrita como uma onda só, que na primeira fase atinge o endotélio, o endométrio, e na segunda fase o miométrio. E em cerca de 8 a 10% das pacientes, nós não sabemos por quê, não se completa essa onda de migração, não destruindo a camada muscular na porção miometrial. Esses 8 a 10% de gestantes são de maior risco para pré-eclâmpsia e ou restrição de crescimento. A maneira de funcionar, já que a gente falou, que vamos falar basicamente de técnica, é no falso cruzamento da ilíaca com a uterina. Facilmente você encontra esse ponto ali, mais ou menos na altura do ligamento de McEnroe, que aí é mais ou menos ao nível ou na altura do orifício interno do canal cervical. Então, na ilíaca, você escora o transdutor na ilíaca da paciente e vai movimentando no sentido uterino que você vai encontrar. É um falso cruzamento porque um vaso, a ilíaca, é mais lateral do que a uterina. Então, eles, na verdade, não se cruzam. Como a visualização da sonda está indo no sentido lateral-medial, então parece ter um cruzamento. E mais repetidamente, a gente diz que o local de insonação é cerca de 1 centímetro acima do falso cruzamento. O que não pode haver é você insonar um ramo da artéria uterina. Então, você deve insonar antes que a uterina emita qualquer ramo ou descendente. E muitos insonam cerca de 1 centímetro abaixo da artéria ilíaca, porque aí não tem risco de ter havido nenhum ramo liberado ali. Então, viu o cruzamento, insona e escolhe o local de amostragem 1 centímetro abaixo, 1 centímetro acima. O ideal é que você tenha cerca de 4 a 6 ondas na sua representação do ultrassom, na tela. Não adianta você pôr muitas ondas, ou seja, você ajusta a velocidade do sonograma para que você tenha cerca de 4 a 7 ondas, 6 ondas, para que não modifique os valores que foram usados nas tabelas que a gente vai utilizar. Aqui é uma artéria uterina absolutamente normal, com velocidades diastólicas altas sem cisura, e aqui é uma artéria uterina normal, de começo de gravidez, mas seria anormal após 20, 22 semanas de gestação. E mais importante do que a avaliação qualitativa, como a gente falou, perceba que a janela amostral está dentro do vaso e foi controlado o ângulo de insonação para respeitar o menor ângulo possível ao longo do vaso aqui. Então, mais importante do que a avaliação qualitativa é a avaliação semi-quantitativa. Existem curvas durante toda a gravidez.
ao longo, ao longo desse período, com valores do percentil 5 ou 2 desvios padrões, percentil 95 ou 2 desvios padrões para cima, e você observa que essa velocidade tem uma queda absurda ao final do primeiro trimestre, que é exatamente o momento da onda de migração trofoblástica, tendo pouca interferência a partir daí, mas ela vai caindo, uma queda rápida, depois na resistência ou na pulsatilidade, que clinicamente são a mesma coisa, e a partir daí uma queda mais lenta na sua representação. Então, hoje, mais do que você dizer se a artéria uterina tem incisura ou não tem incisura, que muitos de nós já tirou isso do laudo, é você dizer se a resistência ou a pulsatilidade ali está acima do percentil 95, ou seja, anormalmente alta, ou se estaria abaixo do percentil 95, dando uma velocidade de fluxo para o bebê, uma nutrição e oxigenação adequadas. De novo, a onda de migração trofoblástica de maneira adequada, e aí transformando num vaso de baixíssima resistência, e aí, quando não se completa, de maneira não invadir na porção miometrial, vai persistir com incisura e com velocidades muito baixas. E outra informação, que aí todo mundo já sabe, é que a gente já ensinou as duas, já ensinou o lado placentário. Hoje a orientação é que a gente insone as duas uterinas e faça um IP médio, e só depois do IP médio é que a gente coloque naquela curva para saber o percentil da artéria uterina, né? E sabidamente o lado da placenta, óbvio, tem maior referência, maior interferência do trofoblasto, vai deixar uma artéria uterina melhor. Por isso que a orientação é que se faça a média das duas artérias uterinas. O Edson já falou disso, que é o rachamento da pré-eclâmpsia, que é exatamente a grande vantagem do Doppler da artéria uterina hoje, especialmente nesse período, 11 a 14 semanas, ou 11 semanas a 13, 6 dias, especialmente associado à pressão arterial média, a fatores bioquímicos, quando se consegue aí rastrear 70 ou mais por cento das pacientes com pré-eclâmpsia. Se utilizarmos todos os mecanismos, a gente passa a ter uma taxa de detecção de mais de 90% de pré-eclâmpsia. Vou passar aqui. E aí a gente passa para o outro vaso, que é o principal, o componente placentário, que é a artéria umbilical. E a artéria umbilical, ela modifica muito ao longo da gravidez. Perceba que é normal ter diástole, velocidade diastólica zero na artéria umbilical, até por volta de 14 a 16 semanas. Imagina que nesse período a gente tem as velocidades primárias, quando a superfície de troca é muito grossa, então há uma resistência muito alta ali. Então é normal. À medida que a velocidade primária passa a ser secundária, terciária e aumenta cada vez mais seu leito placentário, então as velocidades vão aumentando e as resistências vão caindo. Então é esperado que cada vez mais na gravidez a gente tenha velocidades diastólicas maiores e resistências menores. Isso por conta de tudo essas alterações fisiológicas que a gente conhece. A anatomia placentária, o volume, a contratilidade do miocárdio fetal ajuda nisso também, mas especialmente pela complacência vascular, que vai estar muito diminuída, porque o leito placentário é de uma resistência muito baixa na placenta. E aqui, mais uma vez, tem que pôr em curvas, a gente não sabe que valor é normal se não pôr a curva, você vê que vai sempre diminuindo as resistências ou pulsatilidade, são curvas muito antigas que não se modificaram,
Ele caiu novamente. Vamos esperar, né? Ele vai entrar de novo. Foi? Foi sim, professor. Pronto. Bom. Ok. Então, conseguimos ver aqui, não foi? Artéria umbilical. Sim. Aqui 16 semanas. Diástole zero até Diástole 16 zero. semanas, que também tem curvas, são curvas muito Bota na antigas, curva. mas Exato. que o valor acima. Que local devemos insonar a artéria umbilical, né? Você pode insonar na inserção fetal, na inserção placentária ou em alça livre. A imensa maioria das tabelas que a gente utiliza são tabelas de alça livre. Então, a orientação é que a gente insone em alça livre. No entanto, quando você encontra um vaso anormal, a resistência aumentada, o ideal é que você insone a outra artéria, porque aí há descrição de discrepância entre as duas artérias, raro, mas existe, e aí você vai considerar a melhor artéria. E quando você encontra uma resistência aumentada, você deve ir se aproximando da placenta, onde as resistências são menores, porque nós vamos referir a menor resistência que encontrarmos. Ou seja, o melhor exame que eu fiz para umbilical a gente vai registrar, ok? Mas a imensa maioria é tabela de alça livre, e é aí onde a gente vai pegar a nossa insonação. E aí, de onde é que vem a compreensão da importância do Doppler da umbilical em falar em função placentária? Então, em estudos com embolização de placentas, de territórios placentários em gravidezes de ovelhas ou ovelhas grávidas, se percebeu que o Doppler, quando está os vasos placentários 100% funcionando, a gente vai ter aí no final da gravidez, na segunda metade, uma diástole muito cheia. E aí os estudiosos, particularmente um trabalho conhecido como modelo matemático de Trundinger, ou Trundinger e Thompson, e aí eles foram embolizando cada vez porção maior da placenta das ovelhas. E aí, quando ele percebeu que embolizou 50% da placenta, foi quando apareceu a primeira alteração ao Doppler. Então, eu só vou ter índice de pulsatilidade aumentado no Doppler da artéria umbilical quando houver mais de 50% da função placentária comprometida. Por isso que não é qualquer coisa você dizer que o aumento da resistência na placenta está aumentada. Isso significa que pelo menos 50% da placenta já deve estar trombosada, microtrombos, infarto, alguma coisa aconteceu ali que não está funcionando mais. Quando chega em 75% a 80%, é que vai haver manifestação da diástole zero no componente umbilical. E quando tiver mais de 90% da placenta trombosada, ou seja, embolizada nos estudos matemáticos, é que a gente vai ver a manifestação da diástole reversa. Por isso que diástole zero e reversa, que falam de um comprometimento de 80% ou mais de 90% da função placentária, por muito tempo foi sinônimo de resolução de gestação. E hoje, ainda dependendo da idade gestacional, também é sinônimo de resolução de gestação ou minimamente de uma vigilância muito estrita na vitalidade fetal, como já foi discutida pelo Edson semana passada. Desde cedo, são trabalhos antigos, de novo, a diástole zero reversa foi associado com todos os piores resultados perinatais. Aumenta a mortalidade, aumenta a prematuridade, baixo peso ao nascer, cesariana por sofrimento fetal, baixos score de Apgar e até anomalias congênitas. Ou seja, os primeiros estudos do Doppler eram feitos absolutamente em pacientes considerados de alto risco, e eram pacientes muitas vezes acima de 35 ou 38 anos, quando a taxa de anomalia congênita é realmente considerável, euploidia ou anomalias congênitas. A informação aqui essas tabelas foram todas construídas com pacientes euploides. Então, é extremamente difícil a gente interpretar um Doppler de um bebê aneuploide. E são bebês que muitas vezes fazem restrição de crescimento. E a gente não fez cariótipo e ficamos com dificuldade de interpretar.
O que se sabe é a placenta de um bebê aneuploide são placentas que têm alteração de vascularização, tem edema vilositário, edema estromal, então é uma placenta diferente. E aí é muito mais comum encontrarmos alteração de Doppler, especialmente de haste Liséria e às vezes reversa. E aí também se sabe que possivelmente esses bebês aguentariam um tempo maior. Mas como a gente não tem o comportamento estudado, como a gente tem na restrição do crescimento, fica uma angústia muito alta e a gente, quando tem a viabilidade, acaba por resolver bebês aneuploides muito prematuramente por conta do achado de haste Liséria ou reversa. Cerebral média. Insonar cerebral média, que é o plano do DBP, que você tem, não está uma boa representação, mas você tem o cavo do septo pelúceo, que não era para ter essa linha, tálamos e o pedúnculo cerebral. Um pouco mais abaixo, você teria o plano do cerebelo e o plano que chegaria mais ou menos aqui no teto da órbita. Como a sonda, o probe, está na lateral da cabeça no parietal, ele vai pegar a cerebral média bem a 90 graus, pegando bem o ângulo zero, como a gente desejaria. Enfim, do plano do DBP, você não precisa estar aqui no cerebelo, porque aqui são planos paralelos. Então, aqui na parte frontal, você vai baixando o transdutor só nessa parte frontal até que você atinja a asa do esfenoide, que é o teto da órbita, que é onde a cerebral média repousa. Então, ela está aqui, bem na asa do esfenoide, onde a gente vai encontrar a cerebral média muito facilmente. Ela tem característica de um vaso de alta resistência ou baixas velocidades diastólica, mas ela muda, diferente da umbilical, que vai sempre diminuir a resistência, ela muda muito ao longo da gravidez. Ela sai de uma velocidade de resistências baixa para aumentar e depois também vai caindo. Então, você vê facilmente ao final da gestação, especialmente no termo, facilmente a gente vê velocidades altas na cerebral média com resistências baixas, muito facilmente confundindo com centralizações. O Edson já discutiu isso muito bem, a importância de não considerar uma cerebral média em bebês com pesos normais sem restrição, para você não fazer uma iatrogenia, exceto quando você tem indicativo de minimamente aquelas quedas de 2 quartis no peso para que você possa fazer a cerebral média e identificá-la. Aqui também é bobagem, eu vou passar. E aí o outro vaso de muita importância para nós, o componente... Então, em resumo, o componente arterial me seleciona o bebê, componente arterial fetal, né, a cerebral média. Junto com a umbilical, ou seja, o território arterial, me seleciona quem é o bebê de risco para daí evoluir de uma hipoxemia para uma acidemia. Depois disso, o melhor vaso para se acompanhar, se fôssemos fazer um vaso isolado, seria o ducto venoso, porque o ducto venoso já vai falar de oxigenação em coração, e aí já é quando você pode detectar as acidemias ou a evolução para quadros mais graves. Aqui é um bebê pequeno, né, de 11 a 14 semanas, quando você insona facilmente o ducto venoso, porque você vê a entrada do cordão umbilical, todo o trajeto da veia umbilical e aí o ducto venoso caindo na veia cava praticamente já no átrio direito. É mais facilmente realizar o exame num bebê dessa idade, desde que ele esteja parado. Num bebê grande, você tanto pode insonar num corte sagital quanto num corte transversal, desde que você tenha certeza que é o ducto venoso. Num sagital é mais fácil, porque você vê o trajeto da umbilical, da veia umbilical, desembocando ali no ducto venoso. Quando é um plano transversal é mais difícil e às vezes você precisa repetir o exame para ter certeza que é o ducto venoso. Veia umbilical, ducto venoso. Olha como muito perto do ducto venoso já tem uma veia intrahepática que também tem um vaso diferente e facilmente você pode insonar. Aqui é um power Doppler, quando você não vê velocidade, mas aqui um color Doppler, onde você vê velocidades mais altas com cores mais brilhantes, mais claras.
Então, vem velocidade baixa na veia umbilical, no ducto venoso, velocidades muito altas, então ele fica mais brilhante, me mostrando o local onde a gente deve insonar. De novo, aqui, a janela amostral está praticamente toda dentro do vaso, e houve uma tentativa de corrigir aqui o ângulo para que fique o mais próximo de zero possível, numa interpretação melhor. Como vimos anteriormente, sístole ventricular, diástole ventricular e sístole atrial, esse é o sonograma normal, e à medida que a idade gestacional vai evoluindo, essas velocidades vão ficando cada vez maiores. Então, a resistência aqui também é sempre diminuindo, tal qual era na veia umbilical. Ao final da gravidez, como é um bebê maior, a quantidade de sangue que é desviado por coração é maior, então eu já vou ter uma velocidade muito alta. Quando eu tenho velocidades muito altas, com resistências muito baixas, às vezes isso é o primeiro sinal de uma centralização. É descrito como uma pré-centralização. Que antes daquele mecanismo que a gente conhece, altera uterina, altera umbilical, esqueça a uterina, altera umbilical para aumentar e depois ter a vasodilatação cerebral, antes desse período, o primeiro mecanismo fisiológico descrito é uma abertura maior ainda no ducto venoso, aumentando as velocidades já para facilitar que o sangue oxigenado chegue do lado esquerdo do feto, do lado esquerdo do coração. Caiu novamente, né, pessoal? Voltou. Tá ouvindo, George? Só compartilhar a sua tela novamente, né? Isso. Pronto? Pronto, tá ok. Ok. Ouvimos, né, que o ducto artéria umbilical cerebral média para falar em hipoxemia, centralização, e o ducto venoso para falar já de descentralização ou acidemia. Então, tradicionalmente, o Doppler em obstetrícia ele é usado, o Color Doppler em particular, para ajudar, por exemplo, em acretismo placentário, é utilizado para diferenciar uma gastrosquise de uma onfalocele, mas o Doppler, como tradicionalmente a gente vê com as ondas o sonograma onda de velocidade de fluxo, basicamente ele tem três finalidades. A vitalidade fetal, que o Edson já falou, mas está parte aqui, mas vou passar rapidinho. Rastreio de aneuploidias, que eu também já falei 2 semanas atrás, e o rastreio da anemia fetal. Para rastreio de aneuploidias, vários vasos podem estar alterados no bebê com aneuploidia, mas de todos eles, o melhor vaso foi o Doppler do ducto venoso, quando ele perde esse padrão normal, entre 11 e 14 semanas, com onda A positiva, e passa a mostrar uma onda zero ou reversa, um fluxo anormal, já mostrei isso anteriormente. Isso é encontrado em cerca de 80% dos bebês com trissomia do 21, também semelhante à translucência nucal, com 5% de falsos positivos. Ou seja, lembram de dos fluxogramas que eu mostrei da Phytomedicine Foundation? Um deles que era só com translucência nucal. Se já desse um risco muito alto, não adianta fazer os outros marcadores, como ducto venoso ou nasal, porque não muda. Ou se o risco der muito baixo. Então, esses marcadores são muito bons para quando se tem um risco intermediário inicial. Inicial, ducto venoso, translucência nucal.
E aí, nesse caso, é que o ducto venoso, fluxo tricúspide e osso nasal podem ajudar em você considerar uma diminuição do risco ou um aumento do risco. Para o rastreio de anemia fetal, que também se utilizou o ducto venoso, que a velocidade está aumentada no bebê com anemia, a aorta descendente, artéria esplênica, mas de todos eles o que se mostrou melhor foi o Doppler da artéria cerebral média e não os índices de velocidade que a gente acabou de ver, os índices ângulo-independentes, mas sim a velocidade do pico sistólico. E como aqui a gente está falando de velocidade, aí precisamos que o ângulo de sonação esteja zero, de preferência sem correção. Então, você mexe o transdutor para que ele fique olhando para a artéria cerebral média, que o ângulo zero seja o mais natural possível. Se não tem jeito, aí você ajusta. Mas é sempre melhor você fazer sem o ajuste do ângulo. Se não dá, você vai ajustar. Aqui, de novo, tecnicamente, já ensinamos a achar a artéria cerebral média, você vai aumentar de uma maneira que o polígono de Willis ocupe cerca de 70% a 75% da tela. O ângulo de insonação aqui deve ser o menor possível, de meio a 1 milímetro, totalmente dentro da artéria cerebral média, e aí você vai ver pelo menos umas 10 a 15 ondas. Não precisa registrar as 10 a 15 ondas, porque tanto a umbilical quanto a cerebral média, cerca de 6 a 8 ciclos cardíacos na tela do ultrassom são suficientes. Não deve ter muitas, nem menos que isso. Lembra que para a artéria uterina eu falei em torno de 4 a 6, 4 a 7. Para a artéria umbilical e a cerebral média, cerca de 6 a 8 ondas seria a melhor maneira para não alterar os valores do IP. E aí vai se ver a velocidade sistólica máxima. O mecanismo fisiopatológico é porque bebês com anemia faz um estado hiperdinâmico e o fluxo e o sangue menos viscoso, ele teria uma velocidade maior ali e o atrito com a parede do vaso menor, então mostrando velocidades maiores. Esse processo que eu descrevi de aumentar o polígono de Willis, colocar uma janela amostral de meio a 1 milímetro e ver pelo menos umas 10 a 15 ondas simétricas consecutivas antes de congelar e fazer a aferição, ainda deve ser repetido mais 2 vezes, ou seja, pelo menos 3 vezes. E na maior velocidade que você encontrar nessas 3 vezes é a velocidade que você vai considerar no seu laudo para ver se o bebê tem anemia ou não. E apesar de ser a velocidade, não é a velocidade propriamente dita que a gente vai pôr no laudo. A gente põe a velocidade, mas em seguida precisa pôr o múltiplo da mediana ou desvio padrão. Esses são os autores que mais estudaram a artéria cerebral média, particularmente a Mari. E aí ela descreveu que velocidades acima de 1,5 múltiplo da mediana, que é o valor mais repetitivo entre os autores, teria aí uma sensibilidade de cerca de, ela encontrou 100%, mas teria uma sensibilidade aí de cerca de 90% a 95% para anemia fetal. No entanto, e a gente diz muito que a sensibilidade e a especificidade são muito altas, mas a especificidade é um pouco menor do que isso, dando um falso positivo aí em torno de 15%. Ou seja, entre 10% e 20% aproximadamente de falso positivo. Então, não é diagnóstico de anemia fetal mesmo. Precisa ser confirmado com a cordocentese para fazer o hematócrito de hemoglobina, e hemoglobinas abaixo de 10 seriam anemias graves, já que ela descreveu como 1,5 múltiplo da mediana anemia e 1,55 acima de 1,55 seria o valor para anemia grave, valores de hemoglobina abaixo de 10 ou de hematócrito abaixo de 30. E aí o múltiplo da mediana em torno de 1,5 ou 1,55 tem que pôr na tabela, mas uma regrinha muito aproximada para a gente até ficar tranquilo antes de olhar na tabela, é que 1,5 e especialmente 1,55 múltiplo da mediana, pelo menos nos piores idades gestacionais,
ali mais ou menos entre 20 e 30, 32 semanas, é mais ou menos o dobro da idade gestacional. Então, a velocidade maior do que 36 para um bebê de 18 semanas é anemia. Uma velocidade maior que 40 no pico sistólico para um bebê de 20 semanas é muito sugestivo de anemia. Uma velocidade maior que 44 para um bebê de 22 semanas, ou seja, o dobro da idade gestacional, acima disso, quase sempre eu vou estar diante de uma anemia fetal, ou pelo menos uma sensibilidade aí de 90%, com falso positivo em torno de 15%. Revisões e meta-análises se repetem, apesar de ter uma acurácia diagnóstica limitada, ainda se mantém como padrão ouro para o screening não invasivo para anemia fetal. Ou seja, há muito tempo, pelo menos 15 anos, os estudos, 15, 20 anos dos estudos da Mari, que a gente parou de fazer amniocentese para procurar bilirrubina por conta da anemia hemolítica que é causada nos bebês, que seria a causa da anemia. Então, há muito tempo, o gold standard para screening de anemia fetal é a artéria cerebral média. Outra coisa, de novo, mesma coisa, só para a gente lembrar da sensibilidade. E aí eu entro em vitalidade, que aí eu vou passar muito mais rapidinho, e aí a gente fica para as perguntas, que o Edson já falou isso muito bem. Então, a avaliação de vitalidade do Doppler é espetacular. Nós saímos, acredite, para quem não sabe, no boletim do ACOG, ou do EICOG, do ano 2000, dizia que o objetivo da vitalidade era prevenir morte fetal. Quando nesses 20 anos a gente avançou muito, não é prevenir morte fetal, a gente tem o objetivo de identificar o feto com hipóxia para reduzir as repercussões e trazer o mais próximo possível um bebê em melhores condições, o mais próximo do termo possível. Ou seja, ele ajuda a entregar um bebê nem tão prematuro e nem tão acidemiado, como seria o caso se eu demoro demais com as alterações do Doppler. O Edson já falou essa sequência, muito bonitona, eu vou passar. Mesma coisa, eu gosto muito desse quadro do Montenegro do Rio, porque aqui é o nível de oxigenação, vermelho muito bem oxigenado, vai caindo, a gente inicia o processo todo com aquelas alterações de placentação, que por muito tempo a gente acreditou que era uma competitividade entre os fatores vasoconstritores e vasodilatadores. Hoje a gente já entende que é pró-angiogênese e anti-angiogênese, por isso que a gente faz o PLGF como marcador de restrição, de pré-eclâmpsia, por exemplo. Isso vai provocar a interação trofoblástica deficiente, a partir daí a difusão placentária diminuída e toda a produção, quando fizer a centralização, que vai diminuir o fluxo renal fetal, vai ter a diminuição da diurese oligoâmina. E, por fim, quando estiver descentralizando, vai haver insuficiência cardíaca e a morte se a gente não resolve por aqui a gravidez. Do ponto de vista de exames, primeiro, a incisura nas artérias uterinas, ou melhor dizendo, o IP acima do percentil 95, o bebê começa a fazer restrição de crescimento, diminui o abdômen como um dos mais sensíveis ou mais precoces marcadores da restrição do crescimento, vai aumentando o IP à medida que vai caindo o IP da cerebral média, ou seja, antes de qualquer um desses alterarem, a relação cérebro-placentária em geral é o primeiro vaso, é o primeiro índice a cair abaixo do percentil 5. Oligoâmnio, por final, diástole zero reversa e, por último, o ducto venoso alterado e a cardiotocografia já demonstrando sinais de descentralização, significando interrupção de gravidez, porque nós estamos chegando no final da espera. O Edson mostrou isso, eu vou passar. E aí, para lembrar mais uma vez que essa sequência conhecida de alterações no Doppler, a gente vai encontrar na restrição de crescimento precoce, mas não vamos encontrar na de restrição tardia.
quando você pode ter umbilicais absolutamente normal e tem a dilatação da cerebral média como principal marcador, às vezes dilatando ali cerca de uma semana antes da deteriorização total, ou seja, é uma restrição de crescimento muito mais difícil de conduzir, de decidir a hora de resolver a gravidez. O Edson já mostrou isso, mas eu trouxe de novo só para eu tentar a adaptação do Gratacos feito pela maternidade escola, é isso que a gente tem utilizado, mas em alguns locais eu vejo algumas críticas, por que a gente usa o Gratacos como se fosse a pessoa mais importante do mundo? Não é, porque é fácil pôr em estágios a restrição de crescimento, são publicações excelentes, é um cara muito bom, mas para você ver, não é diferente das outras pessoas. Aqui é o Bashar, que é o americano que não é americano, na verdade, mas que mora nos Estados Unidos e que estuda muito restrição de crescimento, e ele não descreve em 4 estágios, mas é mais ou menos a mesma coisa. Ele divide em restrição de crescimento precoce ou tardio. Para crescimento precoce, alteração do Doppler sem restrição, só o bebê PIG, 2 semanas. Se já tem a alteração do Doppler, especialmente a relação cérebro-placentária, ele passa a fazer Doppler semanal. Se a artéria umbilical diástole zero na umbilical, ou seja, que seria o estágio 2 do Gratacos, considerado missão, passa. Mais uma pausa. Vamos aguardar ver se ele volta, que da última vez ele voltou, né? Doutor Erlane, tá ouvindo? O bebê tá aqui, não dorme não, tá impressionante. Acho que caiu mesmo. Agora vamos esperar um pouquinho que ele volta. Ele tá fazendo doce, ele não quer participar dessa vez, né? Fugiu. O Erlane tá entrando. Tá com áudio, professor? Só um minutinho, professor. Pronto, agora você tá com áudio. Pode falar. Okay. A minha caiu quando eu estava mostrando o slide. Tudo bem? Todo mundo viu? Exato. Pronto. Era comparando que a gente tem mais ou menos a mesma coisa do Gratacos descrito de uma outra maneira. Então, é uma maneira muito boa de utilizar o Gratacos, por isso que a gente decidiu na maternidade escola, e vários serviços utilizam, e tem um software que classifica ali o estágio facilmente para nós e diz até mais ou menos a conduta, né? E aqui, para concluir, não necessariamente nós vamos seguir exatamente o que ele diz lá por conta da idade gestacional. E às vezes a gente tem um berçário lotado, mesmo com indicação de resolver, seguindo o estadiamento de Gratacos ou do Bashar. Então, eu queria que vocês conhecessem, para quem não conhece ainda, os estudos Truffle, que o primeiro é de 2013, que na verdade já tem várias subanálises, uma delas é desenvolvimento neurológico aos 2 anos de idade, e que dividiu bebês com restrição de crescimento precoce, abaixo de 32 semanas, na época não se falava nisso, mas era abaixo de 32, porque era uma idade gestacional de risco, randomizou para os bebês seriam resolvidos quando a cartografia computadorizada tivesse alterada, quando
o ducto venoso estivesse acima do percentil 95, por volta de 2013, a gente ainda resolvia com o ducto venoso acima do 95, ou ducto venoso com onda A 0. E randomizou, você vê que é mais ou menos a mesma quantidade, não encontrou diferença por mortes fetais, nem resultados neonatais, são mais ou menos o mesmo. E aí, mesmo aos 2 anos de idade, os três grupos mostram resultados neurológicos semelhantes do ponto de vista estatístico, mas com discreta tendência no ducto venoso com onda zero reversa melhor. Aqui é o grupo que foi randomizado. A maioria acabou resolvendo, foi por uma cartoca alterada mesmo, porque cada grupo continuava seguindo a metodologia. Enfim, esse estudo nos deu coragem para, em serviços que têm a disponibilidade, como é o nosso, de fazer um Doppler de ducto venoso todo dia, mesmo em bebês com 30 semanas, por exemplo, que já tem umbilical alterada, ducto reverso, e aí tá, a gente continuar seguindo, com umbilical com fluxo reverso, por exemplo, a gente continuar seguindo com ducto venoso até que ele esteja no seu pior alteração, que seria a diástole zero reversa, por conta de que a gente não tem vaga sempre no berçário. Então, a gente pode esperar, desde que esses bebês sejam bem monitorizados nas restrições de crescimento precoce, onde a gente conhece a sequência de alteração, não nas tardias. Ok? Era isso. Eu acho que dá tempo aqui algumas perguntas. É uma brincadeira que eu ponho, faz tempo que eu uso isso em aula. E aí, para que pelo menos nós obstetras, hoje é o dia do obstetra, continuem acreditando em vida após o parto. Ótimo.